Deixa eu arrumar aqui, aumentar aqui para você. Modelos assistenciais, né, nós falamos, né, que existem, né, 3 modelos aí que foram estabelecidos, foram criados e influenciaram, né, vários países no mundo. Então, nós falamos do modelo flexneriano, né, que foi criado, né, que foi estabelecido a partir de uma avaliação da educação. Quem que se lembra? O Flexner, ele foi contratado para avaliar as faculdades de medicina nos Estados Unidos, né? Então, a partir do relatório dele, foram fechadas inúmeras faculdades, né? Porque o Flexner, ele falava que o bom ensino em saúde, né, se dava sobretudo nos hospitais, né, se dava sobretudo com foco nas especialidades, né? E isso, né, foi descontextualizando outras práticas em saúde. E, a partir daí, quando os profissionais se formam dessa forma, ele, quando vai para o mercado de trabalho, ele vai operacionalizar aquilo que ele aprendeu, né? Então, uma prática de saúde voltada para o indivíduo, voltada para o aspecto biológico, com foco nas especialidades, né, descontextualizando o indivíduo do seu meio social. Aí depois, em 1948, lá na Inglaterra, no pós-guerra, um cara, o Dawson, ele criou, né, ele não é criar, né, vou pegar uma varinha mágica, puf, começa. Ele propôs uma nova forma de operacionalizar a saúde. Ele falou que não, né, que que você tem que pensar a perspectiva de prevenção, né? Lembra do exemplo da mãe com o filho doente com diarreia? Então, vamos lá, vamos pingar hipoclorito na sua água. Então, as ideias... Aí o Flexner também pensou no trabalho em equipe, né? O Flexner também... Perdão, o Flexner não, o Dawson. O Dawson também pensou no trabalho em equipe. O Dawson pensou na hierarquização. Não adianta só o hospital, a gente vai ter que ter outros serviços também, né? O posto de saúde, a média complexidade, como, por exemplo, trazendo para nós, né, uma policlínica, e também o hospital é importante. A gente tem que pensar a cura e também a prevenção. Depois, né, foi se desenvolvendo, a gente não tem, claro, uma data, né, foi se desenvolvendo naturalmente um novo modelo de assistência, que é o da vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela já vai agregar outras práticas também, além da cura, né, do tratamento, além da prevenção, vai agregar também a promoção de saúde. Então, quando você agrega a promoção de saúde, você começa a pensar no risco do adoecimento, né, na vulnerabilidade dos indivíduos, né? Então, o modelo de vigilância em saúde, ele vai pensar de uma forma mais ampliada, que envolve o trabalho intersetorial, né, o trabalho entre diversos setores, e não só o da saúde, né? Então, em vez de só a gente tratar a doença, né, em vez também, né, de agregando aí, né, ao tratamento da doença, a prevenção da doença, né, e também na promoção, né, na promoção de saúde, né? Então, ele vem agregar o modelo de vigilância novas práticas, né? O que seria? Além de dar o remédio para tratar, além de você, né, por exemplo, vamos trazer para o odonto, além de você restaurar o dente com lesão de cárie, além de você fazer a aplicação tópica de flúor, você tem que, né, você tem que pensar no quê? Na fluoretação da água de abastecimento público, porque você
amplia uma ação, né? Você tem que pensar também numa alimentação adequada, né? Num conjunto, né? Numa determinada comunidade, as ações, né, têm uma maior amplitude, tá? Foi isso que a gente trabalhou na aula passada, pessoal, tá? Alguma dúvida? Sempre eu vou procurar. Professor, Oi, diga ele. oi, bom dia. É só para ver se eu entendi mesmo. A medicina comunitária, ela só envolve a família e organização comunitária, certo? Isso, ela é mais. Ela não contempla a ação de promoção, é somente a família e ações comunitárias, certo? Isso. O que significa essa família, Iris? Vou dar o exemplo, né? Você trata a água daquela pessoa, ou seja, você orienta aquela família, né? De forma, pode ser várias famílias que vivem naquela comunidade, né? Você orienta essas famílias a pingar hipoclorito na água para poder beber. Né? Então, essa é a medicina comunitária, esse é o modelo de Downson. Agora, a vigilância, qual seria um método? Né? Além de pingar o hipoclorito na água. Né? Então, você vai pingar o hipoclorito na água até o momento que né, necessário, mas o que a vigilância em saúde visa é que aquela população receba a água tratada. Percebe como é uma ação mais extensa, né, e uma ação de promoção, uma medida mais ampla? Sim, Entendeu? entendi. Obrigada. Alguma dúvida a mais, pessoal? Tá bom. Né? Então, sempre eu vou procurar começar as aulas, né, resgatando a aula anterior. Né? Tranquilo? A gente vai sempre fazer esse método. Tá bom? Então, para a aula de hoje, né, a gente vai trabalhar, pessoal, as políticas de saúde no Brasil. Né? Para a gente começar, né, entender como funciona o sistema de saúde hoje, a gente tem que entender a história, né? Um pouquinho da história, né? Juliana, tem data, meu Deus do céu, eu não gosto de história, né? Calma, né? Vocês vão ver que tem uma sequência muito lógica, muito natural do que aconteceu. Né? Se eu for perguntar para vocês hoje, né? Como que se apresenta o sistema de saúde? O que a gente vê, né? Qual que é a percepção de vocês do SUS? Eu vou perguntar, né? Quantas pessoas já utilizaram o SUS alguma vez na vida? Levanta a mãozinha aqui, ó. Olha lá. 6. Vamos lá. Quem já utilizou o SUS? Ih, tá baixando agora. 18, 19. 22 pessoas utilizaram o SUS. Baixou para 21 agora. 21 pessoas utilizaram o SUS. Nós temos 53 alunos na sala. Né? 53 alunos na sala. Né? Podem abaixar as mãos agora. Né? O que acontece? Né? Se eu falar para vocês, né, que todo mundo usa o SUS, todo mundo usa o SUS todos os dias. Juliana, todos os dias? Como assim? Todos os dias. A gente usa o SUS todos os dias e não sabe. Tá? Mas como assim, Juliana? Né? Gente, não vai. Mesmo, olha só, quando vocês nasceram, né, vocês tomaram vacina, né?
poliomielite, né? Aquela vacina da tuberculose, um monte de vacina, né? Fora a vacina da Covid, quem tomou. Né? Juliana, agora explica, né? Por que a gente pensa que utilizar o SUS é só ir no posto de saúde, é só ir na policlínica, é só ir no hospital? O SUS, ele não se constitui apenas por serviços assistenciais. Quando eu falo de serviços assistenciais, são atendimentos com profissionais da saúde. Então, o SUS não é só um serviço assistencial. Você recebe atendimento no posto, na policlínica, na UPA ou no hospital. Né? O SUS é prevenção, como, por exemplo, a vacinação. E o SUS é promoção. Então, quando a gente vai na padaria comprar um pãozinho, né, comprar um bolo, ou vai no mercado fazer compra, a gente está usando o SUS. Por quê? Porque a vigilância sanitária faz o quê? O controle dos produtos vendidos. Tá? Então, a gente usa o SUS todos os dias. Né? O SUS ele é muito mais que ações assistenciais. Né? Então, aí eu pergunto para vocês, né? Aquelas pessoas que já foram, né, em postos de saúde, né, em hospitais, mas qual que foi a percepção que vocês tiveram? O que a gente vê no cotidiano no SUS? Ninguém quer falar? Faz a pergunta de novo, professora, por favor. Como? Perguntar de novo? Que falhou que eu não consegui entender. O que a gente vê cotidianamente o que está acontecendo com o SUS? Como que a gente vê o SUS hoje? Como que a gente vê o serviço do SUS hoje? A Minauara falou lotado. Superlotação, caos. Lotado, a Letícia. De fato, né, que a gente vê é muita procura e pouca oferta. Muita procura e pouca oferta. Né? Então, o que acontece? Mas é bom também, né? Sim, Letícia, exatamente. Né? Então, o que acontece? Né? E claro, né, a gente tem a nossa própria percepção, que a gente viu na prática, recebendo atendimento. Né? Às vezes a gente vai procurar um atendimento, tem que esperar, tem que agendar, a pessoa precisa de um exame, só consegue para daqui a 6 meses, 1 ano. Né? Mas por que acontece isso? Né? Por quê? Vocês já pararam para pensar? A gente demora 1 ano, negócio. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, porque é muito mediatizado, né, a fila do INCA, do INTO, né, do Instituto de Traumatologia, no Rio. Tem a fila do CISREG, né? Quem nunca ouviu falar do CISREG? É aquela fila virtual. A fila é gigantesca, as pessoas morrem esperando atendimento. Mas por que isso acontece? Será que é uma questão apenas que provoca isso? Pouco profissional para muita gente. Esse é um dos motivos. E também tem outros motivos. Mas também, será que o SUS é só isso? Né? Como, deixa eu ver quem que tinha falado, que eu não me lembro. Lá, a Letícia falou, mas é bom também. Né? É lotado, mas também é bom. Né? O que acontece? O SUS, né, ele é muito importante. A gente tem ideia, uma impressão
do SUS, né, de lotação, de mau atendimento, claro, muitas vezes por experiência própria, mas também é muito mediatizado as coisas ruins. E é claro que tem que ser, né? Tem que ter denúncia, né? Tem que ser mostrado na mídia de fato. Só que as coisas ruins são mais expressas. Ah lá, Mariana, eu também, Mariana. Né? Mas as coisas ruins são mais faladas do que as coisas boas. O SUS é o maior programa de vacinação do mundo, tá? Que vai desde promoção da saúde, né? Com as ofertas de vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância ambiental, né? Vigilância epidemiológica, até ações de reabilitação. Né? Então, é o maior programa de vacinação do mundo e o maior programa público de transplante do mundo. Então, vai desde ações, né, como prevenção, aplicação tópica de flúor, né, ou então vacinação, até transplante, que é uma ação, nossa, que requer o quê? Especialista, sabe aquela complexidade hard, né, profissional muito especializado, de equipamentos muito especializados, né? Como, né, a Mariana falou, sou muito grata ao SUS, eu também, né? Já que tá a dengue, né, vamos falar da dengue. Vocês sabem, né, acho que eu já falei com vocês, eu trabalhei, depois de formada, logo depois de formada, eu fui para o Ceará, né? E eu comecei a trabalhar no Ceará, sabe? Né? Estava começando, né, a trabalhar, não tinha plano de saúde, tive dengue. Dengue, né? Ou, na época, né, a denominação era dengue hemorrágica, né? Hoje já mudou a denominação, hoje se fala dengue grave e não mais hemorrágica. Por quê, Juliana, não se fala mais dengue hemorrágica? Porque nem sempre a dengue grave causa hemorragia, né? Então, a pessoa só acha que a dengue é grave quando ela está tendo hemorragia, e não é verdade. Né? Mas eu tive a dengue grave, e eu fiquei internada no SUS, no hospital do SUS, lá no Ceará. E fui muito bem tratada, quase morri. Né? Minhas plaquetas foram abaixo de 5.000. Né? Era 4.300 e pouco, quase morri. Né? E fui muito bem tratada. Na época, acho que fiquei 8 dias internada. Né? Trabalhava como dentista, né, no posto de saúde. Quando eu tive dengue, fui atendida no hospital público. Né? Então, o SUS ele também é muito importante. Né? Por exemplo, você vai pagar uma vacina, né? Vocês vê, né? Eu acho que estão fazendo a vacina da dengue na farmácia. Não sei se é na farmácia ou clínica específica. Eu ouvi falar que é R$ 500. A vacina da Covid, quando era aplicada na farmácia, também 300 pontos. No SUS é de graça. Né? Então, olha só o tanto que o SUS é importante na nossa vida. Né? A gente tem a impressão, né, que muitas vezes que o SUS é um sistema de saúde público para pobre. Né? O que não é verdade. Juliana, né? A gente tem a impressão, quando eu falo pobre, né? Porque né? São aquelas pessoas de baixa renda, né? Baixa renda mesmo. A gente acha que o SUS é para pessoas de baixa renda, que na verdade não é. Né? O SUS é para todo mundo. E seja gente rica, né? Que mora lá na Vieira Solto, né? Que mora no bairro mais chique de Niterói, tomou vacina da Covid. Né? Ou quando teve Covid ficou mal, pode ter sido hospitalizado num hospital público.
É claro, como eu falei no começo, que o SUS tem grandes problemas. Grandes problemas. Né? Um deles, e creio que o principal, né? Alguém falou aí que são poucos profissionais, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Quem falou? A Érica, né? Mas eu acredito que o principal problema do SUS, desde a sua criação, tá? É o que? O subfinanciamento, tá? Por quê? Né? As demandas em saúde, elas vão sempre se complexificando. Né? Vão surgindo novas tecnologias, novos tratamentos, né? E o financiamento não acompanha isso. Então, por exemplo, a gente tem medicamentos de altíssimo custo, né, medicamentos caros, que vão surgindo e vão sendo e devem ser incorporados no SUS, e o financiamento não acompanha. O que o SUS recebe, por exemplo, para comprar esses medicamentos não acompanha. Aí o que acontece? A pessoa precisa tomar um medicamento de alto custo, né? E aí não consegue. Aí o que acontece? Ela tem o direito. Aí ela vai entrar na justiça. Né? Então, a gente vai conversar. Claro que tem outros problemas, tá? O SUS. Outros problemas. Né? Além do financiamento, né? Além da falta, né, de profissionais, como a Érica falou. Eu vou falar um outro problema, que acho que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Né? Na gestão. A gente tem gestores, quem são gestores do SUS? Né? O ministro da Saúde, né? O secretário estadual de saúde, o secretário municipal de saúde. Né? Já vi secretários, olha, vou terminar minha fala, que não entendem do sistema. Não entendem. Vocês sabem, né, que esses cargos, eles são cargos de confiança. Então, quem vai indicar o profissional é o presidente, né, é o prefeito, é o governador. Né? Aí indica uma pessoa. Gente, não é o caso do Ministério da Saúde, tá? Nós temos a ministra da Saúde, já falei que eu não sou partidária, eu estou falando do currículo, tá? Eu estou falando do currículo da ministra da Saúde, porque eu conheço, tá? Não quero saber de partido de presidente, mas estou falando de currículo. Né? Nós temos no Ministério da Saúde a Nízia, que é uma pessoa extremamente qualificada, que é aqui do Rio, gente. Né? A nossa ministra é carioca, ela é da Fiocruz. Né? Mas eu já vi, pessoal, secretário municipal da saúde, engenheiro. Vocês acreditam? Né? O que entende de saúde? Então, é muito complicado. E, tem outros problemas, tá? Tem outros problemas que eu não vou falar agora, mas a gente vai discutir ao longo, né, do semestre, tá? Então, é muito interessante. A nossa disciplina, pessoal, é muito interessante, porque a gente vive o SUS. O SUS está no nosso dia a dia. Né? Além de estar no nosso dia a dia, da gente viver o SUS, boa parte de vocês vão trabalhar no SUS depois de formados. E para trabalhar no SUS tem que entender, né? Tem que entender. Né? E a gente vai começar a entender no sistema, né, agora, partindo da história. Né? Então, a forma que se encontra o SUS hoje, né, o que a gente faz? Bom, para o SUS ficar bom, precisa de melhorar a gestão. Na minha opinião, aqui falta uma boa dose de recursos. Precisa ampliar o acesso aos serviços, então, diminuir filas, por exemplo. Aí chega uma outra pessoa aqui, né, falar, é melhor um coquetel com todos esses remédios. Né? Então, os problemas do SUS são inúmeros, tá? São inúmeros. Então, para a gente começar a analisar, né, e compreender essa complexa realidade do SUS, né,
a gente vai começar a trabalhar, né? A gente vai começar trabalhando o histórico das políticas de saúde no Brasil, né? Como tudo começou, né? Por quê? Não, você não consegue entender o sistema hoje porque o SUS é o que ele é hoje, sem entender como era antes, né? Juliano, o que aconteceu? Por que o SUS é um sistema que é para todo mundo? Né? Vocês estão cansados de ouvir, né? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Por quê? Porque a gente teve um processo histórico que levou a isso. Então, a gente vai entender esse processo histórico, certo? Dúvida? Gente, qualquer dúvida, vocês podem interromper minha aula, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pensa no setor saúde, como o setor saúde é organizado, isso vai depender de 3 aspectos. Então, vai depender do cenário político, vai depender do cenário econômico e do perfil epidemiológico da população. Também, a semana passada, eu acho que eu falei também, né? Falando a respeito do modelo assistencial. Agora, eu vou perguntar para vocês, né, em relação, né, à organização da saúde em país. Vocês acham que a organização da saúde no Brasil é igual à organização da saúde na Alemanha? Não é. Por quê? Porque o cenário político do Brasil é um, na Alemanha é outro. Porque o cenário econômico no Brasil é um, na Alemanha é outro. Porque o perfil epidemiológico da população no Brasil é um, na Alemanha é outro. No Brasil, pessoal, a gente está passando por um processo de transição epidemiológica. O que significa isso, Juliana? O Brasil, ele sofre com problemas, né, tanto de doenças infectocontagiosas, quanto de problemas crônico-degenerativos. Né? Se a gente volta lá para o início do século XX, 1901, por exemplo, o que matava mais no Brasil? Doenças infectocontagiosas, varíola, rubéola, sarampo, tuberculose, sífilis. Com o envelhecimento da população, né, com o aumento da expectativa de vida, o que acontece? As pessoas vivem mais. Né? Então, com o aumento da idade, vão surgindo novas doenças. Né? Então, com o aumento da idade, né, com o processo de mudança da industrialização, né, muda a alimentação, né, vai surgindo, aparecendo novas doenças. Então, nesse processo de transição epidemiológica, né, com o envelhecimento da população, mudança de hábitos, hoje as pessoas têm, né, também, né, doenças crônicas degenerativas, diabetes, hipertensão, Alzheimer. Né? Olha que interessante. Então, o Brasil vive esses dois. Ah, tá bom, Roberto, tranquilo. Então, o Brasil vive esses dois problemas, né? Tanto ainda está com muito problema, ainda existem muitos problemas de doenças infectocontagiosas e de doenças crônico-degenerativas. Enquanto que você pega em países europeus, né, que já passaram por esse processo. E hoje, sobretudo, né, o que acomete as populações, né, em países da Europa, como na Alemanha, são doenças crônico-degenerativas. Então, o perfil epidemiológico é diferente. Né? Olha que interessante. Né? Eu não sei se é verdade, né, ou se é uma piadinha só. Né? Uma vez me mandaram uma imagem de WhatsApp, né, para me sacanear.
com uma notícia de jornal, não sei se vocês já viram, né? Acho que a notícia era de 1920, sei lá, né? Velhinha de 40 anos morre após carro bater no muro, né, e o muro cair sobre ela. Né? Não sei se vocês já viram essa brincadeira. Né? Ou se é verdade mesmo, vou saber, né? Mas mesmo que se for uma montagem, a figurinha, né, com 40 anos, em 1920, era meu filho. Né? Tá para morrer. Porque as pessoas morriam muito cedo. Né? Por doenças infectocontagiosas, porque a gente não tinha, né, os medicamentos que a gente tem hoje, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. Então, esse desenvolvimento farmacêutico, né, de equipamentos, possibilitou uma melhora na nossa qualidade de vida. As pessoas vivem mais. Né? Então, hoje a pessoa, por exemplo, ela pode controlar a hipertensão, né, e ter qualidade de vida. Podem ter diabetes, controlar o diabetes, ter qualidade de vida. Antes, a pessoa morria de tuberculose com 30 anos. Tá? E claro que na época, né, 1920, 30, né, nesse meados, até meados, né, do século XX, a gente não tinha a péssima alimentação que a gente tem hoje. Né? As pessoas comiam muito melhor, né? Entenderam? Tranquilo? Então, é muito interessante a gente pensar nesse contexto. Né? É bastante interessante, tá? O que mais? Acho que era só que eu tinha que falar disso. E se a gente for pegar em períodos... Ai, Juliana, nossa, eu até arrepiei agora de ver isso. Calma. Né? Juliana, eu tenho que decorar isso? Não. Né? Isso são épocas da história. Né? Então, se a gente pega aí o período, né, do descobrimento, o Brasil, né, foi descoberto, né, enfim, né, tem uma grande polêmica em 1500. Né, 1889, né, a gente sabe, começou a República, né? Aí aqui a gente tem o período da República República Velha, Vargas assumiu o poder depois, né? A ditadura, nova república e o pós-constituinte, né? A nossa Constituição Federal vigente, pessoal, é de 1988, né? Olha que bacana, tá? Então, só para contextualizar. Professora, Liga. volta um slide, por favor. Bom, que... Isso, só um segundo. Foi, obrigada. Então, né? Aí, né, o quadro do Pedro Américo, né? Ele retrata o grito do Ipiranga, né, do Dom Pedro I. É um quadro gigantesco que está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Né? Aconteceu quando? Né? Em 1889. Né? Olha que bacana. Então, Juliana, como que era organizado o setor saúde nesse período? Gente, a gente podia falar em organização do setor saúde nessa época? Não, né? De jeito nenhum. Imagina, né? A gente não podia falar disso. Então, não tinha nenhuma organização do setor saúde. Né? Nada disso. Né? Mas tinha doenças. Tinha doenças. Né? Eram doenças pestilenciais, varíola, febre amarela. Né? Cenário político e econômico. Era um país agrário extrativista. Né? Aí tem até a piadinha que fala: os portugueses vieram para o Brasil, roubaram o nosso ouro e foram embora. Né? Tem essa rixa, né? As pessoas ficam falando. Então, né, agrário extrativista. Né? Não se podia falar em organização do setor saúde. Imagina. De jeito nenhum. Né? O que tinha? Né?
Então, aqui, não dispunha de nenhum modelo de atenção, não tinha organização, né? O que tinha eram os boticários, né? Que eram os farmacêuticos, muito entre aspas, né? Então, quem que eram os boticários? Aquelas pessoas, né, que usavam plantas para tentar fazer o medicamento para curar a doença, para não sei o quê, misturar um monte de coisa, né? Os curandeiros, né, os benzedeiros, o pajé. E o que tinha, né, eram profissionais liberais, porque vieram alguns profissionais, né, um ou outro, né, de Portugal para cá. Para quê? Então, vinha uma expedição para o Brasil, né? Vinham os navegantes, uma autoridade portuguesa, e vinha um médico junto para quê? Para cuidar das pessoas que estavam no navio, né? Era isso, tá? Era isso, né? Então, não tinha organização nenhuma, né? Agora, dentro desse período aqui, né, entre 1500 e 1889, né, teve um fato que aconteceu em 1908, isso, 1908, né, que foi a chegada da família real portuguesa no Brasil, fugindo de Portugal, né, com a invasão napoleônica, né? Então eles pipocaram para cá. Sabe o que aconteceu? Sabe quando vem aquela visita inesperada na sua casa? Né? Você está tranquilo no final de semana, né? Aquele dia que você está cansada, você fala assim, esse final de semana eu não vou fazer nada. Aí sua casa, você não arruma a sua casa, né? Tá meio bagunçadinha, tem roupa espalhada na sala, roupa espalhada no banheiro, né? Tem um pozinho, uma sujeirinha no chão, né? A louça sem lavar. Quem nunca, né? Aí toca a campainha, né? Ou toca o seu interfone. Alguém aí veio te visitar. Aí você entra, né? A primeira coisa, você entra em pânico. Né? Você dá até aquele frio na barriga, você fala, Jesus Cristo, o que eu faço? Aí você começa a tentar, você está tão nervoso, mas aí você respira fundo e começa a racionalizar. Pronto, tem que pensar. Então, onde essa pessoa vai passar? Bom, ela vai ficar na sala, ela vai chegar, vai ficar sentada na sala. Então, eu tenho que arrumar a sala, tirar a roupa espalhada, arrumar a almofada do sofá, né? Passo a mão assim no móvel, tiro o pozinho, né? Pronto. E onde que essa pessoa pode ir? Bom, na cozinha ela não vai. Se ela pedir um copo d'água, pedir alguma coisa, um cafezinho, eu levo para ela. Ela pode pedir para ir no banheiro. Deixa eu ir no banheiro. Aí você arruma a toalha, põe aquela roupa suja no cesto daquela garibada. Né? Assim foi quando a família real chegou no Brasil. Então, foi aquela garibada nos locais onde a família real portuguesa ia passar. Né? Então, foi criadas novas estradas, né? Controle dos navios, dos portos, saúde nos portos, né? Porque era tão insalubre, gente, vocês não têm noção. Né? Os portos, uma sujeira, rato, pessoas doentes, né, que chegavam da Europa, né, era muito insalubre. Né? Então, vamos começar a dar aquela limpada, né, fazer uma sanitização, né, uma desratização. Vamos sanear a capital, né, porque é onde a família real portuguesa vai ficar. Né? A capital do Brasil, no caso, né, Rio de Janeiro. Né? Então, existia um controle sanitário mínimo. Não dá para falar em organização do setor saúde. Né? Não dá para falar disso. Não dá. Né? E aí, né, a gente, Dom Pedro I, né, enfim, né,
teve aquela coisa toda. E em 1889, a gente teve a proclamação da República, né? 1889. E aí, no Brasil, né, começou, 1889, proclamação da República, né? Nesse período, que fato importante começou no Brasil? Né? Claro que a industrialização. Né? Na Europa, a industrialização teve início no século XVIII. No Brasil, chegou, né, no final do século XIX. Tá? No final do século XIX. Certo? Então, com o início da industrialização, a gente começa a ter algumas mudanças. Isso é lógico, né? Isso é lógico. Né? O perfil epidemiológico, né, ele continuava o mesmo, né? Principalmente, né, os problemas de saúde por doenças infectocontagiosas. Só que, claro, né, surgiram outras doenças, né? Além da febre amarela, da varíola, sífilis, tuberculose, tá? E o que acontece? Né? O Brasil teve várias epidemias nesse período, né? Nesse início de século XX. Então, as notícias corriam à Europa. Então, né, as pessoas não queriam vir mais para o Brasil. Né? Os navios não queriam mais chegar, aportar, né? Por quê? Porque os portos insalubres, as pessoas vinham para o Brasil, ficavam doentes. Né? Nessa época, teve um processo de imigração muito grande do Brasil. Né? As pessoas saíam da Europa para buscar melhores condições de vida, porque era, nossa, a nova terra, né? Com oportunidades. Ou então as pessoas saíam da Europa fugindo de guerras. Né? Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente teve uma colonização muito forte dos portugueses. Né? Já em São Paulo, uma colonização não, desculpa, uma imigração muito forte dos italianos. Né? Até está completando 150 anos da imigração, né, italiana para o Brasil. São Paulo tem uma influência muito grande dos italianos. Né? E aqui no Brasil, dos portugueses, aqui no Rio de Janeiro, dos portugueses. Por exemplo, meus avós, né, paternos especialmente, eles vieram para São Paulo fugindo da Guerra Espanhola, da Guerra Civil Espanhola. Né? E o que começou a acontecer? Mas foi um pouco depois, né? Meu avô veio para o Brasil em 1916. É isso. Então, o que começou a acontecer? As pessoas não queriam mais ir para o Brasil. Não queriam, né? Nesse iníciozinho do século XX, tá? Porque eram muitas doenças. O que começou a acontecer? Ameaça, isso era uma ameaça ao interesse modelo agrário exportador, porque os navios não queriam mais vir pegar, né, os produtos no Brasil, né, não queriam vir mais imigrantes, as pessoas não queriam vir para cá, e estava começando a industrialização, o país precisava de mão de obra. Né? Isso era uma ameaça à economia brasileira. Uma ameaça. Aí mexeu no bolso. Aí ferrou-se, né? Então, o Brasil tinha que fazer alguma coisa, tinha que ter uma intervenção, né? Aí, o que começou a ser feito? Né? Campanhas de vacinação. Então, começou a vacinação da febre amarela, da varíola, né? Quem lembra da história, né, no colégio, o que a gente teve em 1904?
aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, a revolta da vacina. Por que, Juliana, que a gente teve a revolta da vacina? Porque a vacinação era obrigatória. Imagine em 1904. As pessoas, era modo de polícia. As pessoas eram seguradas e forçadas a serem vacinadas. Então, essas campanhas não era feita uma conscientização da importância. Né? Ia lá e pá, vacinava. Batia na porta e segurava a pessoa e vacinava. Parecia gado. Vocês se lembram, né? Não sei se vocês se lembram, alguns não se lembrar, quando o governo começou a aplicar a vacina da gripe nos idosos, né? Isso mais recente. Eu lembro da minha avó falando: eu não vou tomar essa vacina da gripe, não, porque o governo quer matar os aposentados para não pagar aposentadoria. Isso na década de 90, sei lá, quando foi criada a vacina, quando foi estabelecido, começou a vacinação, né, gratuita no SUS, né, sei lá, nos 2000. Imagina em 1904. Não, querem matar a gente. Né? Então, já eu volto aqui, tá? Já eu volto aqui. Né? Então, aqui, teve a revolta da vacina, né? Porque essas campanhas eram realizadas sob moldes militares. Então, gente, nossa, Juliana, né? Mas o governo vacinava, né? Vacinou, né? O governo estava preocupado com a população, né? De morrer, tinha muitas mortes por varíola. O governo não estava preocupado com a população, não, gente. Estava, não. O governo estava preocupado era com o quê? Com a economia. Como assim, Juliana? Uai, né? Os navios não estavam mais aportando, né, para buscar produtos, não estava tendo uma imigração da população, as pessoas não estavam vindo para o Brasil para trabalhar, então estava tendo prejuízo. Essas pessoas não estavam vindo por causa das doenças. Então, a gente tem que o quê? Vacinar para não ter doença, porque senão a gente vai perder dinheiro. Tá? Então, os serviços eram definidos pela necessidade econômica. A partir do momento que vira uma ameaça ao modelo agrário exportador, a gente tem que intervir. Tá? E essa organização do serviço começa uma organização do setor se dá através de campanhas sanitárias. Tá? Então, uma das campanhas sanitárias era a vacinação. A outra era o saneamento urbano. Aqui. Lá, desinfecção dos espaços públicos. Juliana, como assim desinfecção dos espaços públicos? As pessoas nessa época se concentravam no centro da cidade. Né? Todo mundo acho que já foi no Rio de Janeiro, né? No centro do Rio de Janeiro. Né? Por exemplo, né? Na Praça 15, quando a gente pega, por exemplo, que ainda tem, né, a estrutura, o Arco do Teles, né, que tem aqueles casarões, né, muito bonitos, casarões históricos, né. Naquela região ali existiam muitos cortiços, né, viviam muitas pessoas, né, uma aglomeração muito grande. Né, isso favorece a propagação de doenças infectocontagiosas. Né? Por exemplo, tuberculose. Então, o governo falou assim, não, né, vamos sanear tudo isso. Vamos mandar esse povo tudo embora, vamos derrubar, né, cortiços, vamos sanitizar o centro. Sanitizar, não sei nem se existe essa palavra, né? Acho que sim. Vamos desinfeccionar esse espaço. Né? Promover desinfecção. Né? Foi aí, pessoal, a partir desse momento que começou o processo de favelização no Rio de Janeiro. Tá? Então, as pessoas foram expulsas, né? E foram para onde? Pois é, não tinha para onde ir, né? Ou então foram dadas, né? Essas pessoas foram mandadas para onde? Para a periferia da cidade, periferia ao entorno do centro, né?
tá? Foi aí que começou o processo de favelização. Então, né, com essa organização da saúde, sobretudo voltado para campanhas sanitárias, né, passou a ser estabelecida uma nova forma de organizar o setor saúde. Essa nova forma de organização do setor saúde, essa nova forma de assistência, levou o nome de modelo campanhista, de campanhas sanitárias. Entenderam? Dúvida, gente? Ah, Juliana, então relacionando com a aula passada, que a gente trabalhou os modelos assistenciais, né? O que é um modelo, presta atenção, o que é um modelo assistencial? É a forma como se organiza em uma determinada sociedade as ações de saúde, né, de acordo, né, com os recursos humanos, de acordo com as necessidades da população, de acordo com as tecnologias existentes na época. Ai, Juliana, então o primeiro modelo assistencial de saúde no Brasil foi o modelo campanhista. Sim. Sim. Tá? Foi o modelo campanhista. Entenderam? Conseguiram fazer essa conexão? Quer que eu repita? Sim, professora, repete, por favor. Então, bora lá. Presta atenção. Né? O primeiro modelo assistencial que surgiu no Brasil foi o modelo campanhista. Se a gente for resgatar a aula passada, Juliana, o que é um modelo assistencial? O que é um modelo de assistência? É a forma que vai se organizar numa determinada sociedade, num determinado período de tempo, né, as ações e serviços de saúde. Em relação a quê? Às necessidades de saúde da população, ao perfil epidemiológico da população, em relação aos recursos humanos disponíveis, e também em relação recursos humanos, epidemiologia e recursos tecnológicos, né, as tecnologias disponíveis. Então, no Brasil, nessa época, né, se organizou um modelo campanhista, tá? Se organizou um modelo campanhista. O modelo campanhista, então, foi o primeiro modelo de assistência de saúde no Brasil. Certo? Melhorou? Ana Beatriz pediu para eu repetir. Melhorou, já anotei aqui melhor. Tá. Obrigada. Dúvida, gente? E, ó, esse modelo assistencial, ele só foi, né, conformado, ele só passou, né, essa organização que se teve do setor saúde, né, era tudo por influência de interesses agrários exportadores, porque estava tendo prejuízo, tá? Estava tendo prejuízo no bolso, né, do governo, né? Então, vamos caminhar. Aqui eu já falei, né, do molde militar, vacina obrigatória, né? Ah lá, o modelo campanhista teve início no Brasil, ligando-se à necessidade de combater as epidemias, né? Combater as epidemias.
O Estado, né? O Estado que eu digo é o governo, né? Ele atuava naquilo que o indivíduo sozinho não conseguia fazer, que era a vacinação. Juliana, mas e se tá? Vacinação é prevenção. Sim, você diminui a epidemia. Vamos trazer para os nossos dias, né? A gente vacina da Covid, né? Da vacina da Covid, né? Hoje em dia, a pessoa ela pega a Covid e muitas vezes ela nem sabe que pegou Covid, né? Porque a vacina contribui, né? Para diminuir, né? A gravidade da Covid e tal, né? Ótimo. Então, nessa época, a pessoa se vacinava contra a varíola, ela estava protegida contra a varíola. Mas, né? Mas e se a pessoa tivesse com a doença já, né? O que acontecia com essa pessoa? Ela ia ter que procurar um profissional de saúde para receber atendimento, né? Ia precisar. Como que era, Juliana, essa história aí? Gente, o que acontecia se a pessoa precisasse de assistência? Primeiro, se ela fosse uma pessoa pobre, uma pessoa de baixa renda, pobre, ela ou conseguia acesso a um serviço de filantropia gratuito, ou então ela ficava doente. Tá? Juliana, que serviço de filantropia? A gente tinha Santa Casa, né? A Santa Casa era um hospital, né, que oferecia assistência, né, que estava ligada aqui, né? A filantropia da igreja, estava ligada à igreja, né? A igreja. Então, só um minutinho. Estava ligada à igreja. Só que acontece, né, que a Santa Casa, por exemplo, não tinha vaga para todo mundo, né? E essa época tinha muitas pessoas doentes, né? Ainda, né? Ainda. O que você vai fazer com essas pessoas, né? Que estão doentes e não têm condição, né? E que não conseguem um atendimento na Santa Casa. A pessoa ficava ao Deus dará, né? Agora, se aquela pessoa tinha dinheiro, ela ia procurar um quê? Um profissional liberal, né? Ia procurar um hospital privado, um serviço privado, tá? Por quê? Porque o Estado só dava vacina, tá? Só dava vacina. Entenderam? Fechou. Aí, o que acontece, né? Foi um período que estava começando a industrialização no Brasil, né? A gente estava tendo, né, as campanhas, né, sanitárias de vacinação, né, de, de desinfecção dos centros urbanos, né? Então, diminuiu, né, a incidência de doenças, né? Mas, como eu falei, as pessoas, elas adoeciam. Ou a pessoa vacinada contra a varíola, por exemplo, ela adoecia de tuberculose, né? Ou a pessoa, né, não tinha sido vacinada, adoecia de varíola, né? Só que isso virou um pepino, começou a virar um grande de um pepino para o governo. Por quê, Juliana? Por causa da industrialização. Essa primeira revolução industrial que chegou no Brasil, né, essa primeira revolução industrial que aconteceu na Europa no século XX, chegou no Brasil, né, final do século XIX, início do século XX. Não é a indústria que a gente tem hoje automatizada.
Você precisava de mão de obra. Quem já assistiu Tempos Modernos do Chaplin? Né? Retrata muito bem, né? Retrata muito bem como que era a industrialização, né? O trabalho na indústria no início do século, aqui no Brasil, por exemplo, né? Final do século XIX, início do século XX. Né? Então, a indústria dependia muito do trabalhador, muito. Sem um ser humano não funcionava, né? Você precisava de muitas pessoas. Só que, né, as pessoas não tinham. O trabalho na indústria era extremamente insalubre, gente. Ficavam milhares de pessoas, centenas de pessoas trabalhando, né? 18 horas por dia, né? Sem nenhuma proteção, tá? As pessoas todas aglomeradas, as pessoas adoeciam demais da conta, né? E quando a pessoa adoecia nessa época, o que acontecia? O trabalhador ganhava uma mixaria, não tinha lei trabalhista, né? Trabalhava 18 horas e ganhava uma mixaria. Então a pessoa era pobre, trabalhava, mas era pobre. Né? O que acontecia quando essa pessoa ficava doente? O salário que ela ganhava não dava para pagar uma pessoa para cuidar da saúde dela. Né? Aí a pessoa adoecia, ela ficava o quê? 30 dias sem aparecer na indústria, no serviço. Que ela precisava se recuperar. Isso quando ela não morria. Né? Isso quando ela não morria. E isso começou a gerar o quê? Uma queda, né, do ganho para a indústria. Porque sem o trabalhador você não produz. Muitos trabalhadores adoeciam, né, ao mesmo tempo. E diminuía o quê? A mão de obra naquela indústria. Porque as pessoas demoravam para se recuperar daquela doença. Aí o governo falou assim, ai, meu Deus do céu, né? Por pressão também dos industriais, né? Dos donos das indústrias. O governo falou, nossa, isso está gerando muito prejuízo para o nosso país. Muito prejuízo, trabalhador faltoso, fica 2 semanas, 1 mês, isso quando não morre, né? Então, a gente está tendo perda de mão de obra. Perda de mão de obra, né? O que a gente vai fazer, né, para esse trabalhador ter assistência, para ele conseguir ir no médico, para ele conseguir ir no dentista, né? O que o governo fez? Né? O governo... Vou pular que depois eu falo, depois eu vou. Em 1923, um deputado chamado Eloy Chaves criou uma lei que, óbvio, levou o nome dele. O que aconteceu em 1923, Juliana? Foram criadas as caixas de aposentadorias e pensões. Gente, com a criação com essa lei, né, essa lei é conhecida como um marco da Previdência no Brasil. Gente, o que isso está em concurso não está escrito, tá? Essa história aqui, tá? Já vi, nossa, né? Já vi concurso. Qual lei é conhecida como o marco da Previdência Social no Brasil? Aí está lá, Lei Eloy Chaves. Cai na prova também. Sei. Eu vou falando, né, o que é importante, tá? Eu vou falando, né? Aí, pessoal, eu coloquei o plano de ensino no AVA, tá? No plano de ensino, eu acho que eu coloquei um período lá antes da V1 ou antes da V2 também, para a gente fazer uma revisão para a prova, tá? Aí, se vocês Professora, vai botar os slides lá também?
Já tá tudo lá, Natália. Tá, beleza. Tá? Tá diferente porque eu mudei o visual do slide, tá? Era um slide azulzinho, agora eu botei laranja, eu botei uma cor quente. Né? Mas o conteúdo é a mesma Agora coisa. vai. Então, pessoal, né? Juliana, mas o que são essas ditas cujas, essas caixas de aposentadoria? Então, olha só, né? Vamos trazer para os nossos dias atuais, né? Para ficar mais fácil de entendimento. Né? Vamos pegar, por exemplo, a Universo. Né? Faz de quando? Lá em 1923 a Universo. Né? Vamos brincar com isso. Né? A Universo é uma instituição de ensino, né? De educação. Né? Então, né? Se a Juliana, a professora, né, que trabalhava no Universo, que trabalha no Universo, adoecer, o que vai acontecer? Ela não tem condição de contratar um profissional, né, de consultar um médico, um dentista. Ela vai ficar muito tempo se recuperando. Ela vai ficar doente, acamada por muitos dias. Né? Então, a Universo, ela vai adotar a caixa de aposentadoria e pensão. Então, como que funciona isso? Cada professor, né, da Universo vai o quê? Contribuir de acordo com o seu salário, né, com essa caixa. Né? Então, a Juliana recebe 100. A Juliana vai pegar R$10 do seu salário e vai contribuir com a caixa. É como se fosse uma caixinha, sabe? Pensa no tem o porquinho, né? Que a gente guarda a moedinha, né? Então, imagina no porquinho. Cada trabalhador da Universo vai pegar, de acordo com o seu salário, né? A Juliana recebe 100, né? Vamos lá. A professora Raquel Spes recebe 200, né? Aí a professora Raquel Spes vai contribuir com 20, porque ela recebe mais, né? A Juliana recebe 100, ela vai contribuir com 10. Então, cada professor, proporcional ao seu salário, ele vai contribuir com esse porquinho, com essa caixinha, né? Cada professor da Universo. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? E né? Os donos, né? A mantenedor, enfim, da Universo, também vai contribuir, né? Então, vai lá, né? Todo mundo contribui, né? O professor Anderson, o diretor, né? Os coordenadores, né? A Andréia, né? A professora Andréia da Odonto, a professora Sandra da Psicologia, que é coordenadora da Psicologia, professor Orlando, coordenador da Enfermagem. Todo mundo contribui, gente. Né? E aí, o que acontece? Né? Se a Juliana fica doente, o que vai acontecer? A Juliana procura o atendimento, né? E quem paga é a caixa. Então, você vai tirar dinheiro do porquinho, né? Da caixa de aposentadorias e pensões. Olha que interessante. Professora, sei lá, né? Alguma outra professora da enfermagem, precisou de atendimento, vai lá e tira, né, o dinheiro da caixa, né, para custear o atendimento. Juliana, o dinheiro que tinha na caixa era só para assistência, só para atendimento em saúde? Não. Também era o quê? Para aposentadoria, né? Para pensão. Né? Juliana, o dinheiro da caixa era só para aquele trabalhador da Universo? Não, era também para a família dele. Então, o marido da Juliana também podia ser atendido com esse dinheiro da caixinha.
Ah, que legal. Pois é, né? Eu brinquei, né, com o universo, né? Mas, por exemplo, a primeira caixa do Brasil foi a caixa dos ferroviários. Juliana, precisa decorar isso, pelo amor de Deus, não precisa, né? Não precisa, né? É interessante saber, né, que em 1923 é que surgiram as caixas, né? E que foi o marco da Previdência Social no Brasil, né? Conhecido como o marco da Previdência Social no Brasil. Como assim, Juliana, o marco da Previdência? Hoje, né, a Juliana trabalha no Universo, né? A Juliana contribui, né? Ela contribui para a Previdência, mas a Juliana contribui só para aposentar. Hoje eu só contribuo para aposentar, para poder, depois, quando. Se bem que eu acho que eu nunca vou aposentar, né? Porque a reforma da Previdência aí, né? Enfim, mas eu contribuo. Né? Quando eu atingir a idade, o tempo de trabalho, eu vou aposentar. Juliana, você não contribui para a saúde, para assistência? Ninguém contribui hoje para assistência, porque hoje a gente tem o SUS. Olha que bacana, né? Certo? O INSS, que a gente tem hoje da aposentadoria, né, da Previdência, vai surgir aí a partir dessas brincadeiras aí que a gente teve início em 1923, né? Depois eu falo do INSS, tá? Olha que interessante, né? A história, né? A gente conhecer a história, né? Como que se deu, tá? E assim vai, né? A Universo tinha sua CAP, vamos continuar brincando, né? A Anhanguera tinha a sua CAP, por exemplo, deixa eu pegar uma outra empresa aí, vai, me ajuda aí, né? Vai. Águas de Niterói tinha sua CAP. Entenderam? Né? Tranquilo, né? Tranquilo. Cada empresa tinha sua CAP. Deixa eu voltar aqui. Olha só, né? Olha que interessante. Para ter esse atendimento, né? A Juliana ficou doente, ela vai lá, procura o profissional. Aí esse profissional é pago com o dinheiro da nossa caixinha, com o dinheiro do nosso porquinho. Não vai me escrever porquinho na prova, né? Em 1923 surgiu o porquinho, Juliana. Não, né? Surgiu as caixas de aposentadoria e pensões, né? O porquinho é só para ajudar vocês a guardar, né? A Juliana ficava doente, ela ia lá, procurava um profissional, né? E a Caixa ia lá e pagava aquele profissional. Juliana, da onde que era esse profissional? Era um profissional que trabalhava, né? Vamos supor, né? A Iris, né? A Juliana sentia uma dor de dente, né? Aí a Juliana procurava a Iris, né? A Iris tinha o seu consultório, né? A Juliana procurava a Iris, a Iris atendia a Juliana e ia lá, a Caixa pagava a Iris. Olha que bacana. Surge aí, pessoal, presta atenção. Surge aí uma nova forma de assistência, tá? Então, a gente tinha o modelo campanhista, tinha, né, que se organizava através, né, por meio da oferta de vacina, e começa a surgir um outro modelo, uma outra forma de se ofertar assistência à saúde, né? Olha que interessante. Juliana, tá, a vacinação, né, essas campanhas sanitárias, levou o nome de modelo campanhista.
E essa nova forma de se ofertar assistência por meio das caixas de aposentadorias e pensões, que era quando o trabalhador adoecia, ia lá e procurava um profissional da saúde. Sabe qual foi o nome dado a esse novo modelo de assistência? Modelo liberal trabalhista. A Iris era uma profissional liberal. Era uma profissional liberal, né? Ela atendia, né, os pacientes, como a gente tem hoje, né? Você vai montar o seu consultório, você vai lá o seu paciente, você vai fazer o acordo com ele, né? Você faz o tratamento, ele te paga, né? Assim era a Iris quando atendia, né? Vou fazer essa brincadeira, tá, Iris? Me dá licença, né? Assim era a Iris, né? Ou seja, a Iris e a Juliana do século XX, né? Do século XX, não, de 1920, né, de 1930. Né? A Juliana ia lá, trabalhadora, procurava a Iris, que atendia no seu consultório particular, né? E quem pagava a Iris era a Caixa. Então, recebeu esse nome, liberal privatista. Né? Então, esse modelo teve início no Brasil com o surgimento da assistência previdenciária. Na década de 20, né, ligando-se à necessidade de assistência aos trabalhadores urbanos e industriais. Olha que interessante. O importante, então, nessa época, já não era apenas sanear os espaços urbanos, vacinar a população, era cuidar também dos corpos dos trabalhadores. Para quê? Para manter a sua capacidade produtiva. Né? Então, o governo não estava preocupado com a população. Diga, Natália. Então, eu não coloco o modelo liberal trabalhista, eu coloco o modelo liberal privatista. Seria? Privatista. Só para eu separar um do outro. Tá, privatista, tá. É privatista. Porque é modelo privado, né? A Iris atendia no seu consultório privado. A Iris é uma profissional liberal, né? Liberal, né? Certo? Gente, certo. E eu vou falar para vocês, tá? Esse modelo liberal privatista, né? Ele continua, tá? Né? Na perspectiva de Estado, né? Até, né? Me referindo ao Estado, tá? Porque se a gente pensa no modelo liberal, existe até hoje, né? Trazendo a Iris e a Juliana para o século XXI, a Juliana vai procurar atendimento com a Iris vai lá, né? Vai ver tudo que a Juliana precisa ser feito, precisa ser trabalhado, né? Aí a Iris vai, obviamente, né? Colocar um valor no trabalho dela, e a Juliana vai lá, paga a Iris, ok, faz o tratamento. A gente tem esse modelo liberal privatista. Né? Só que nessa época de 1920, por meio da CAPES, né, era um modelo liberal privatista, né, a gente está pensando no Estado em si, né, no Estado em si. Então, o que acontecia? Né? Por meio da CAPES, era pago profissional. Dúvida? E na perspectiva de Estado, né, de oferta de assistência do Estado, isso vai permanecer até a década de 90, tá? Vocês vão perceber isso, né? Fica tranquilo, né? Durante todo, né, o século, até a década de 80, não surge mais nenhum outro modelo no Brasil, tá? Você continua o quê? O modelo campanhista e o modelo liberal privatista. Tá? Então, a organização do setor saúde no Brasil durante os anos, durante o início dos anos, início do século XXI, né,
1901, 1910, 1920. A gente tem, sobretudo, a organização do modelo campanhista, tá? E aí, 1920, 1930, 1940, 1950, 60, 70, 80, sobretudo o modelo liberal privatista. Claro, também, né, que ainda tinha influência do modelo campanhista, porque as campanhas de vacinação continuavam. Entenderam? Dúvida? Quer que repita? Vocês já estão cansados, né? Estão quase infartando. Ou então vocês infartaram, já não estão nem me respondendo. Ah lá, estou ali, deu sinal de vida. Tá. Ah lá, né? Eu vou só finalizar esse slide aqui, tá? Só finalizar esse. Aí eu libero vocês. Estamos um pouco, né? Só esse slide, né? Então, pessoal, só para finalizar a CAPES, tá? Havia, então, uma caixa de aposentadoria para cada empresa. Então, foi o que eu falei. A Universo tinha a sua caixa, a Estácio tinha uma, né? Por exemplo, o Banco Bradesco tinha a sua caixa. Era assim, né? Cada empresa tinha uma, né? E foram surgindo inúmeras caixas, né? Cada empresa que queria, criava a sua caixa. Juliana, tá, né? E quem fazia essa gestão do dinheiro que estava no porquinho? Quem cuidava desse dinheiro? Quem cuidava era o trabalhador e o empregador, né? Então, né, os dois. Né? Então, a Juliana precisava do atendimento, vamos pegar o dinheiro, né? Então, os trabalhadores, né, organizavam, o empregador também, pegava o dinheiro e pagava. Estava entre os dois. O Estado, o governo, só criou mediante lei. Mas quem geria o dinheiro não era o governo. Quem contratava o profissional para atendimento não era o governo, era o trabalhador e o empregador, tá? Então, o dinheiro não era só para assistência. Servia para o trabalhador aposentar, para receber pensão em caso de acidente, né? Assistência médica, não só médica, né? Assistência em saúde, tá? Então, os funcionários dessas empresas poderiam ter o direito de aposentadoria, né? Por tempo de contribuição. Então, a Juliana trabalhou, né? Sei lá, tantos anos, ela vai poder aposentar e receber aposentadoria, né? Pensão por morte, né? Para assistência em saúde, tá? Então, pessoal, a CAPES, ela é conhecida como um marco da assistência social no Brasil. Tá? Dúvida? Tranquilo? Tá? Certo, gente. Então, vamos finalizar por aqui hoje. A semana que vem a gente continua falando da história, tá? Certo? Quem não tem dúvida, né? Tchau, vai com Deus. Professora, Diga. só uma pergunta. Essa CAPES, que você falou que é o marco da assistência social do Brasil, é o mesmo CAPES que a gente tem hoje no Ministério da Saúde? Não, Roberta, boa pergunta, né?
Não é. O CAPS que a gente tá. tem hoje é só a mesma sigla, né? Esse CAPS Sim. é Caixa de Aposentadorias e Pensões. O CAPS que a gente tem hoje é um, Hã? É um serviço da atenção secundária, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Tá. Tá? Eu vou falar dele mais para frente. Que vai ofertar Entendi. assistência, né, para pessoas que convivem com, que têm, né, algum transtorno mental. Sim. É porque eu vi a mesma sigla e falei, será que foi uma continuidade, né? Não, de jeito nenhum. Mas boa pergunta, boa observação. Tá. Obrigada, professora. Nada. Mais dúvida? Então, gente, um beijo para vocês, até a semana que vem, tá? A gente se vê por aí. Beijos.